coração. Prende nós, possamos amar. Nós também temos um aniversário que foi feito na quinta, da Sofia, a nossa mais jovem paroquiana, presente nessa missa. 7 anos, né? Eu ganhei o bolo da festa hoje, viu? Obrigado, Sofia, muito obrigado. A Maria José não me deu bolo ainda, mas acho que vai dar até o final do dia, vou ganhar algum bolo, né? Irmãos e irmãs, nós temos aqui a graça de estarmos reunidos, né? Porque somos um povo chamado a estar com o próprio Jesus. Jesus hoje faz-nos chamado a segui-lo. Na semana passada o Evangelho falava de quem é Jesus, a identidade dele, se nós identificamos quem é Jesus para a nossa vida. Pedro respondeu que ele é o Cristo de Deus, em nome dos apóstolos e em nome de todos nós. O papel de Pedro é sempre confirmar os irmãos na fé, que é o papel do Papa Francisco, o sucessor de Pedro. Mas também depois Jesus convidava nós ao seguimento, carregando a nossa cruz de cada dia, renunciando a nós mesmos e assim seguindo a Jesus no caminho do nosso crescimento. Esse seguimento ele vai aumentando. Quanto mais nós vamos seguindo a Jesus, mais nós vamos nos conhecendo, mas nós vamos precisando de um crescimento diário com o próprio Senhor. Então tomemos hoje consciência do chamado, a vocação que Deus nos faz. A vocação hoje que nós vamos tratar é a vocação do discipulado, que todos nós somos discípulos, o Padre, o Papa, nós que estamos aqui, é a primeira vocação eclesial, a primeira vocação da igreja, que Jesus constitui, além do chamado à vida, que é um grande dom, que é um presente de Deus, que é uma gratidão eterna. Aqui nessa vida também somos chamados a nos ligarmos, a sermos discípulos, a aprendermos com Jesus. E por isso, notamos aqui no Antigo Testamento, essa passagem de hoje é muito interessante, que Elias e Eliseu fazem um processo de chamado, né? Deus chamou Elias há tempos atrás, e Eliseu hoje vai receber um chamado de Deus através do profeta Elias. O interessante desse contexto da passagem, que não é narrada nesse pequeno trecho, é que Elias estava um pouco preocupado com a sua missão. Ele corria muito perigo, porque era um profeta que denunciava os exageros do rei, da corte, que faziam grandes atrocidades. Então era um profeta que via um pouco uma experiência de solidão, que também passou uma ameaça de morte. Então Elias vai fazer uma oração a Deus pedindo ajuda para como guiar a sua missão, porque ele vê que a sua missão uma hora vai terminar. E Deus responde a ele no Monte Horebe dizendo: vai até Eliseu para chamá-lo. Como resposta, ele vai então a Eliseu, passagem de hoje, e o chama. Nesse chamado nós vimos algumas características do chamado do Antigo Testamento. Primeiro ele joga um manto sobre Eliseu. O manto quer dizer, ele reza por Eliseu e dá a força de Deus, transmite a força de Deus para então ele poder seguir o seu caminho. Imediatamente Eliseu começa um diálogo com Elias, um diálogo interessante, muito curto, mas que traz uma síntese para nós. Em primeiro lugar, ele abre mão das suas coisas e olha para Deus, olha para o chamado de Deus. Não que ele vai abandonar a sua atividade completamente, mas ele coloca em primeiro lugar o chamado de Deus. E depois, como nós vimos, ele dialoga dizendo: vou despedir dos meus pais. Imediatamente Elias responde que é necessária a despedida, mas também é necessário ver o chamado que Deus faz. Não neguemos aqui que Deus está dizendo a ele olhar para a sua casa, para a sua família, mas ao mesmo tempo não esquecer do seu chamado, se colocar a serviço. Somos nós, irmãos e irmãs, que precisamos diariamente também valorizar a nossa casa, valorizar a nossa Jerusalém, a nossa Nazaré, melhor dizendo, que é a nossa casa, mas ao mesmo tempo não esquecer da nossa missão, do nosso chamado diante de Deus. O serviço a Deus, que pode ser a vocação profissional, pode ser a vocação que Deus vai chamando a nós diariamente, algum serviço particular, não só como padre, não só naquilo que é religioso, mas o chamado dentro do chamado,
Deus sempre faz chamados a nós que nós somos convidados a fazer. E Paulo alerta a nós de que também ser chamado é chamado à liberdade. A liberdade é um grande sentido para nós se nós estamos no serviço de Deus. É sentir livre, não sentir obrigado a fazer alguma coisa, mas livre, isto é, quando algo nos prende de tal modo que não nos leva à capacidade de escolher todos os dias, fazer aquilo que é bom, aquilo que é segundo o Espírito, diz Paulo, e não segundo a carne. E Paulo, como sempre, nos mostra que sempre haverá uma oposição interior dentro de nós, entre a carne e o Espírito. A carne que Paulo está falando aqui, não é só a carne no sentido afetivo, mas também em todos os sentidos. A carne como aquilo que nós buscamos fazer, que vai talvez no primeiro momento ser bom, o que nos agrada, que seria a vontade pessoal, mas Paulo fala do Espírito, que o Espírito deve ser reforçado para que a carne não seja mais forte em nós. É a prática das virtudes, é a prática da fé, é a prática do amor, é a prática dos ensinamentos de Jesus. Quanto mais nós praticamos o que Jesus nos ensinou, mas a carne não fica tão forte em nós. Mas há uma oposição, sempre haverá essa luta entre nós. Não dá para tirar essa luta, porque nessa luta que nós fazemos entre a carne e o Espírito, também vamos formando o nosso seguimento a Jesus, vamos olhando mais para Cristo do que para nós mesmos. Nós somos embaraçosos, diz um santo, estamos em mutação, uma certa gangorra entre o bem e o mal, entre as nossas fraquezas e a graça de Deus, mas isso tudo já é esperado. O homem é em si um pouco contraditório, ele quer fazer o bem, mas às vezes está nele alguma condição que ainda impede de fazer aquele bem desejável, mas busquemos fazer o bem. São Paulo quer dizer, há sempre a busca de fazer segundo o Espírito, embora a carne nos chame a permanecer onde nós já estamos. Poderíamos definir essa capacidade de espírito e carne pela capacidade do nosso crescimento. A carne é onde nós permanecemos, o acomodamento, o não querer vencer, o não querer superar. O Espírito é o que nos convida a libertar, a sair, a ser livre, a olhar a beleza, a olhar Deus, a olhar as coisas que estão à nossa volta, a ver as possibilidades. O Espírito nos faz ver aonde nós não conseguimos ainda ver e ver a nossa presença diante de Deus. E ao mesmo tempo, Jesus hoje alerta a nós que o seu caminho está sendo feito. No Evangelho de Lucas é muito interessante, porque ele aponta um caminho geográfico, um caminho até Jerusalém, um caminho físico, mas também, sobretudo, um caminho espiritual, ou teológico, um caminho de percurso de fé que aqui Jesus vai fazer. E no capítulo 9 de Lucas, começa o caminho para Jerusalém, e só vai acabar no capítulo 19. Então, um caminho bem extenso que Jesus vai fazendo, apontando alguns detalhes dos quais começa hoje esse caminho. Esse caminho que Jesus faz é com os discípulos. Primeiro, Jesus repreende toda forma de violência, Os discípulos sabem do embate entre os samaritanos e os judeus, um embate religioso, sobre etnia, sobre interesses religiosos, mas que ao mesmo tempo Jesus supera esses preconceitos, dizendo que não é necessário usar da violência. A violência não só física, mas também a violência interior, a violência verbal, que tantas vezes pode nos levar a querer dar soluções imediatas, como os discípulos queriam. Jesus busca o caminho da paciência, a paciência que Jesus vai fazer em Jerusalém até chegar, ir à paixão, chegar à ressurreição. Jesus não enfrenta das mesmas armas que os homens buscam, que talvez sejam as armas de uma intolerância, de uma resposta para ganhar no primeiro momento, mas o caminho da paciência, do qual nós sempre estamos aprendendo. E depois, há 3 formas de discípulos que precisam aprender a seguir Jesus. Jesus fala que é um discipulado daquele que se coloca como generoso e diz que vai deixar tudo, mas Jesus dá uma alerta que deixar tudo é também deixar as nossas seguranças. Jesus fala que não tem onde repousar a cabeça, dizendo a nós, a nossa segurança não pode ser nas coisas, nas pessoas ou nas situações,
segurança está em Deus. Então, seguir a Jesus e deixar tudo por Ele é deixar as nossas seguranças e olhar mais para Ele, que é mais seguro na nossa vida. Em segundo lugar, Jesus aponta para nós o caminho também de segui-lo, mas sem pensar muito naquilo que devemos fazer pelos outros, mas fazer em Deus para os outros. Jesus coloca um alerta porque o discípulo fala: quero enterrar os meus pais. Cuidar da casa, cuidar da família é sempre uma prioridade, mas segundo o serviço a Deus, por Deus nós fazemos. No fundo, Jesus não está falando para o discípulo fugir da sua família, não é a fuga da família, porque Deus constitui uma família para nós, que é a nossa primeira Nazaré, a nossa primeira escola do Evangelho, a nossa primeira escola de fé. Sempre voltamos à nossa casa para lembrar o que nós aprendemos, depois vamos continuar a nossa missão. Mas não ficar só voltado à nossa casa, que a nossa casa alargue os passos nossos, nos leve a amar a Deus e também amar mais a nossa família em nome de Deus. E a última, que é a mais difícil de todas, que é não olhar para trás. Jesus alerta a nós: quem quiser segui-lo e quer olhar para trás, pode se prender e não fazer então aquilo que é necessário fazer com a sua vida, com o Evangelho, com tudo aquilo que Deus coloca de oportunidade no dia de hoje. Sejamos nós capazes de identificar se estamos presos ao passado, ao ontem, pensando muito no passado, no sentido de não olhar o que é possível ser feito hoje. Colocar a mão atrás é ficar pensando muito no que deixamos de fazer, as culpas, os ressentimentos. Pois é, somos infalíveis, não somos pessoas perfeitas. Somos falíveis, somos pessoas que são limitadas, mas ao mesmo tempo, se olhamos para o presente, estamos vendo como Deus faz o bem a nós. Termino dizendo, talvez já contei aqui a experiência do cardeal Vantuan. Ele, no seu livro Testemunhos da Esperança, ele ficou preso, durante mais de 13 anos, e ele resumiu uma frase dizendo: não as coisas de Deus e sim a Deus. Não as coisas de Deus e sim a Deus. Porque ele percebia que as coisas de Deus, elas são passageiras. Hoje Deus concede um bem a nós, uma graça, alguma situação muito particular que é um presente de Deus. Mas essas coisas mudam, são transitórias. Não dá para ficar preso nas coisas de Deus. E ele aprendeu a escolher a Deus todos os dias. Escolher a Deus todos os dias. O que Deus nos dá hoje é o grande presente que Ele vai dar a nós. Então não nos prendamos às coisas de Deus, que são transitórias. Deus é maior do que as coisas, que Ele até mesmo nos concede em algum momento, mas depois virá outros momentos, que o que importa é olhar para Jesus. Que assim seja.